Mais um podcast aqui da Duarte Rolim, direto dos estúdios Turnit Brasil Produções. Um recadinho aqui para vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar se esses conteúdos voltado para o público aí da educação, professor, coordenador, diretor, alunos, pais, né? Que queira saber, ficar mais por dentro aí sobre conteúdos de instituição de ensino, é sempre muito importante estar atualizado. Recado dado, eu quero, então, apresentar para vocês a minha convidada de hoje, essa pessoa que eu tive a felicidade de conhecer. Eu acho que, por isso que eu falo que eu adoro eventos, porque não deixa de ser um workshop, né? Mesmo que não diretamente. E aí conheci essa pessoa maravilhosa, com uma história de vida maravilhosa e que tem tudo a ver com o ambiente escolar, porque hoje o que nós mais temos são dúvidas relacionadas a questões da adversidade. E é como eu digo para ela, você não tem que falar só da diversidade, porque você é tão grande, você tem uma bagagem tão grande de informação que você não pode se resumir apenas a essa questão. E aí eu estou, então, com a nossa querida Samantha Neves, que tem uma história maravilhosa, e que eu quero abusar dela um pouquinho, pegar a experiência dela para trazer para o ambiente escolar. Samantha, muito obrigada, seja bem-vinda. Você sabe que você é uma querida, com essa energia que você tem, fascina, né? Ai, obrigada, linda. Obrigada pelo convite, gente. Oi, tudo bem? Sou Samantha Neves, sou uma mulher trans, travesti. Eu gosto de falar que eu sou preta, só que o povo briga comigo, então eu vou falar que eu sou parda, vim da periferia, e hoje eu tenho minha consultoria e faço 300 mil coisas. Eu estava aqui comentando com a Lindava que não é só falar de diversidade, mas também falar sobre a minha história. Eu acho que é muito importante para inspirar as pessoas, para que as pessoas também entendam que, de alguma forma, as nossas histórias são parecidas em alguns casos. A gente estava comentando sobre isso, né? Que às vezes a gente fala, não, ela é diversa, ela não deve, ela é preta, então não deve ter uma história parecida. Mas quando a gente começa a conversar, você vê as dores são as mesmas. Só muda o remédio que a gente tem que acertar. É verdade. Cada vez mais eu sinto que ser mulher no Brasil é algo complexo, porque a gente sempre toma umas porradas por conta de ser mulher. Porque eu vou começar a contar uma das histórias que eu sempre brinco com as pessoas, é que eu não conheci o machismo. Então, eu sou uma travesti, então eu fui criada para ser um homem na sociedade. Então, não existia não existia fecha as pernas, toma cuidado com a roupa que você vai usar. Tudo isso eu não precisava me preocupar. E quando eu me entendi como uma pessoa trans, eu tive que começar a me preocupar com isso. E aí eu tive que aprender. Então, eu ia nos lugares e as pessoas falavam assim, Samantha, cuidado com a roupa que você tá, porque as pessoas podem olhar, fecha a perna. Aquele homem que está sendo muito educado com você, na verdade, ele está querendo outra coisa, ele está interessado. Eu ficava assim, não, mas ele gosta do meu trabalho. Não necessariamente, você tem que tomar cuidado. E essas táticas, eu não precisava me preocupar. Quando eu falava com alguma pessoa e comentava assim, não, fulano é meu amigo, era meu amigo. Hoje eu percebo que eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu acho que a pessoa é meu amigo, é meu parceiro, mas daqui 5 minutos eu vejo que não. Ele acha que vou sair com ele, que vai rolar alguma coisa. Por isso que tem muita dificuldade do entendimento de que não existe amizade entre mulher e homem. Por isso que você não vive isso? Já viu ou presenciou alguém? Você é amiga? Não, duvido. Eu vivo isso a todo tempo, porque eu tenho alguns amigos, e homens, e as pessoas olham assim... você já saiu com ele. Eu fico, não, ele é meu amigo. Não tem essa amizade. É muita intimidade. Muita intimidade. Eu falo, gente, não saí. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Tem pessoas que eu conheço há mais de 5, 6 anos. Nunca aconteceu. Eu falo, gente, ele é meu amigo. E aí eu vejo essa dificuldade. Tanto que muitas mulheres, elas optam em não ter amizade com o homem, não ter esse tipo de relacionamento, para elas não serem julgadas de, você saiu com ele. Não pega bem. Não pega bem. Né? Eu lembro que na época da faculdade, quando eu tinha notas boas e era ali compensado, os professores falavam bem, as pessoas falavam assim, você está dormindo com ele. Se você não tá saindo com o professor. Tá saindo.
Isso é clássico na faculdade. E eu ficava assim, gente, mas vocês não podem olhar para mim e falar assim, não, você tá indo bem porque você é inteligente, o professor reconheceu, por isso que você tá indo bem. Principalmente quando a pessoa não gosta de falar nada, né? Não fala, é super tímida para interagir, né? Sim. Mas, Sá, olha a intimidade, gente. Mas hoje, eu não sei se você lembra, mas eu presto assessoria para escola, né? E a gente, cada dia mais, está vindo muitas questões nas escolas, as dúvidas que os gestores têm de como eles devem se comportar, como eles devem tratar o aluno que já se identifica como trans, por exemplo. Então, nós temos crianças desde da pré-escola, que já falam, eu não sou Amanda, eu sou Pedrinho, e aí vem aquela dúvida, como chamar essa criança e tal. E a gente sabe que, enquanto for menor, os pais precisam autorizar que eles utilizem o nome social. E é tão engraçado que, até hoje, as pessoas ainda não sabem a diferença do nome social quando o judiciário autoriza a troca de nome. Fala pra gente. Boa. Vou falar um pouquinho sobre isso e eu acho super interessante porque as pessoas realmente confundem. O nome social, você não altera seus documentos, mas é a forma como você quer ser chamado ou chamada, dependendo da pessoa. Já o nome retificado, que é no meu caso, eu já troquei todos os meus documentos, então hoje qualquer documento meu, tá lá, Samantha Neves, não tem outro nome. E essa diferença é importante para, dependendo do caso e do estado que a pessoa tá, porque eu conheço pessoas que até hoje usam o nome social, porque falam, eu não quero ir na justiça, ter que trocar tudo, trocar documento, eu só quero que a pessoa respeite o nome social e para mim tá ótimo. E tem pessoas, que foi o meu caso, que eu falei, gente, eu vou trocar todos os documentos, porque eu não quero ficar com essa situação que às vezes acontecia. Acaba sendo constrangedora para você também, porque você se identifica tanto com o feminino que você, como assim, está me chamando por outro nome? Não faz sentido. E tanto é que essa gestora falou assim, mas doutora, eu estava pesquisando, para viajar, vai ter que colocar o nome de nascimento. Eu falei, sim, porque o nome social é como a pessoa quer ser identificada. Mas a retificação judicial desse nome, que eu não sabia que era retificação, olha, eu já anotei, porque a gente aprende, gente. Por isso que eu falo, a gente tem que conversar para aprender, né? Você vê. E aí, eu não sabia o nome, a retificação. Então, quando o judiciário autoriza que você possa retificar o teu nome, é o momento justamente que apagou o nome de Pedro, por exemplo. Você vai ser só a Samantha. Então, e ela não entendia isso. Eu falei assim, aí Samantha, juro, acho que foi 1 hora para ela conseguir compreender. E aí vem um outro entreve em tudo isso. Porque o pai autorizava a criança a ser chamada pelo nome social e a mãe não autorizava. Como é que fica a escola nisso aí? Né? A pergunta. E a pergunta, para se você não sabe, eles decidam judicialmente. Porque cabe quem vai ter essa soberania de decisão é o judiciário para quem vai acolher a decisão da mãe ou do pai. Enquanto isso, a criança precisa ser atendida também, porque um deles estão autorizando. Sim, né? sim. E aí é o que eu falo, as escolas hoje, pasmem, mas a grande maioria sequer tem em seus formulários a opção do nome social. Justamente porque entende que a criança, por ser criança ou adolescente, ainda não tem essa autonomia. Né? Mas eu acho que isso precisa ser começado a falar e as escolas precisam trazer workshops, alguma coisa também para abrir a cabeça desses pais, para eles entenderem. Porque imagina os traumas que essa criança vai ter de não estar respeitando o nome e até esse processo todo acontecer. Claro, precisa ter acompanhamento psiquiatra, psicológico, para entender realmente se é uma criança trans ou se é uma criança que viu alguém e entende como brincadeira, né? Crianças, às vezes ela gosta, mas daqui a um tempo ela entende, não sou isso. Mas dentro disso, entrar nesse consenso, com esse respeito, da criança experimentar. Da conscientização. Eu acho que é importante os pais começarem a ter essa consciência, porque muitas vezes, eu já falei com educadores, que aí muitos educadores falam assim, a gente respeita o nome social que a criança quer dentro da escola, mas os pais não querem. Então, aí você entra
naquele atrito de eu estou tratando bem a criança, no dia que a criança se sente confortável, só que o pai não quer. Então, para a pessoa não ficar naquele problema, também entra uma discussão para o professor, porque ele fica assim, eu vou tratar o aluno ou a aluna da forma como se identifica, ou eu vou respeitar a decisão dos pais, só que o tempo que fica com o aluno ali, sente a dor, vê ali, a pessoa não se sente feliz. É muito complexo, porque se a escola não faz, né, se ambos têm esse problema da aceitação da criança que é trans, e a escola não pode simplesmente atender a solicitação da criança justamente porque ela ainda não tem a sua autonomia, sua decisão civil para poder imprimir a sua vontade. E aí entra essa questão que você falou justamente do acompanhamento para os pais também, porque se os pais não aceitam e têm essa resistência, é óbvio que essa criança vai sofrer, porque ela já tem a principal resistência dela é justamente em casa. Sim. Quem poderia acolher, amparar, proteger, já tá deixando ela numa zona de risco, né, de insegurança. Sim, total. Você passou por isso em escola, Samantha? Eu passei. Pegou essa fase ainda? Nossa, eu peguei, menina, até a época da faculdade, era um terror, porque eu só retifiquei meu nome com 32 anos. Que aí, agora em São Paulo tem uma lei muito mais fácil, então você consegue ir onde você foi registrado. Então, onde eu fui registrada, eu fui lá e pedi a retificação, e você leva os documentos e eles fazem uma certidão nova. Mas eu lembro que em todo lugar, as pessoas me conheciam já como Samantha, tinha lugares que não tinham nome social, então eu tinha que falar na coordenação para avisar os professores. Aí os professores, com muita boa fé, eles, né, colocavam lá no diário, né, trocavam porque o nome. Não tinha também naquela época, na sua época, escola não tinha ainda. Não esse tinha. Movimento. Não, na época da escola, as pessoas, era muito engraçado, eu sempre conto essa história, porque quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu lembro que uma vez começou a notícia tem uma menina usando o banheiro dos meninos. E eu Olha ficava que você assim, era danada, já burlava o sistema, Samantha. E eu ficava assim, gente, quem é essa menina? Eu não entendia ainda, né, como as pessoas me enxergavam. E aí eu falei, gente, eu nunca vi essa menina, que história doida. Pois aí um dia eu descobri, né, que a menina era eu, porque alguém olhou pra mim e falou, é você a menina que tá usando o banheiro, não sei o quê. Então isso era muito complexo, porque na época, eu sou de 1980, de 88. Então, nessa época, não se falava de crianças trans, não se falava desse tema. Então, a gente entendia Falar assim, de gay já era um tabu. Falava de gay já era uma coisa meio estranha. Então, a gente entendia, eu como criança, que eu acho que eu sou feminina, e vai chegar um dia que eu vou começar a gostar de menino, de menina, e vou começar a andar igual meus primos. Nem você entendia, né? Nem eu entendia. E eu só comecei a entender com o tempo, porque você começa a conversar com... Eu lembro que uma vez eu conversei com amigos que são gays, e eu falei para eles assim, vocês gostam de maquiagem? Eles, não. Você gosta de usar vestido, roupa feminina, salto? Eles, não, Samantha, a gente não gosta. Aí eu fiquei, pronto, agora eu não sei mais. E também não sou dessa linha aqui. Até você entender que, não, então, na verdade, eu sou uma mulher trans, porque eu não sou um homem gay que gosta dessas roupas. Agora, como que a senhora, naquela época, já tinha esse atrevimento de ir no banheiro feminino e ainda queria passar despercebida? Ai, minha filha, Atrevida. Eu era atrevida, sempre fui muito atrevida. Eu lembro... Mas você vê, mas eu digo assim, porque na tua cabeça, assim, você não entendia em como você se enquadrava, como você fala, né? Nem você se compreendia. E aí, de onde veio essa ideia? Não, vou no banheiro feminino. Olha, foi... Ou seja, você também não tentava se esconder. Não. Você não se negava. Não, na verdade, eu me neguei durante muitos anos. Era o contrário, Linda. Eu entrava no banheiro masculino e as pessoas confundiam com menina. As pessoas achavam que eu era menina. Eu fui muito travada porque, como eu sou a mais nova e só tinha primos homens, e meu irmão, né, meu irmão também é mais velho, vinha a comparação. Então, batia muito forte de... mas você não parece com seus primos, você não parece com seu irmão. Então, eu estava errada.
Então, eu tentava agir de forma Você não- assim, natural. parecida com eles, né? Natural. Natural, meio ali. Mas eu lembro que eu tive, e até hoje eu vejo isso, que muitas mulheres trans têm problemas de infecção urinária porque segura para ir no banheiro por conta disso, porque fica com medo. E eu lembro que chegou uma época que eu não ia mais no banheiro na hora do intervalo. Eu ia depois, e aí e eu já passei várias humilhações porque as professoras não deixavam eu ir. Elas, você acabou de voltar do intervalo, como você quer ir no banheiro agora? Eu preciso ir no banheiro agora. Elas não deixavam eu ir, porque elas achavam que era palhaçada, só que na verdade era o quê? Eu queria ir no banheiro sozinha para não correr risco de ser exposta e afins. Eu ficava até pensando, será que não tem um banheiro que algumas usam essa saída de um banheiro de um zelador, assim, um banheiro de funcionário que ninguém vai me ver, aí eu uso lá. Então, a história do banheiro ainda, naquela época, era complexa, eu não tinha ideia. E hoje ainda eu vejo que porque as pessoas não sabem. Mas que banheiro vai usar? Como que vai fazer? Eu sempre falo para as pessoas, é importante ter muita noção de que se é uma criança trans, ela usar o banheiro que ela se identifica. Ou se ficar muito complexo, ter a opção do banheiro a gênero, que é uma cabine com Unissex, né? Que tem ali. Você sabe que na PUC vai uma pessoa só e. A faculdade PUC, os banheiros são todos unissex, né? Tá vendo? E eu falo para as pessoas. Tudo bem que é para um público adulto. E você tocou num assunto importante que a gente, inclusive, semana passada, eu respondi uma questão dessa natureza de uma escola que a criança trans ela só quer usar o banheiro, no caso dos meninos. Aham. E aí fica esse conflito porque são outras crianças que também não compreendem. E também se sentem invadidas, com vergonha, por exemplo. Uhum. Ou então você imagina a cabeça de uma menina de ter no seu banheiro o menino, por exemplo, Aham. porque se sente menina. Então, tudo isso ainda é muito complexo. Não tem uma lei que proíba ou que diga amplamente pode, não pode, porque ainda existe também essa questão. O que você, Samantha, analisa? O que você acha pode ou não pode? Mas pensando sobre a cabeça do outro, da outra que também é criança, e também assim do risco. Porque não é porque é criança e adolescente que não tem maldade também. Sim. Acho que um adulto é muito mais fácil de conter uma eventual agressão, abuso e tal. Imagina uma criança que pega por sua frente. Eu estou falando, inclusive, a trans, né? De sofrer alguma conduta dolosa ali por parte também dos alunos. Pensando já do ensino do médio ali. Qual que é a tua opinião? Assim, ou você ainda não tem uma opinião formada nesse sentido? Não, eu tenho uma opinião formada e eu vejo, e eu falo isso para as pessoas até hoje. Tudo é como a gente trata a situação. Então, se você tem uma pessoa trans na escola, e aí você... E é muito fácil da gente entender quando é uma pessoa trans e quando é uma pessoa oportunista. Uma pessoa oportunista é você pegar uma pessoa que nunca falou sobre o assunto, nunca teve nenhum trejeito, nada de que era uma não se uma pessoa identifica, né? não Porque acho que na vestimenta já é uma identificação. Você já começa... Porque eu sempre falo assim para as pessoas... Há uns anos atrás, sempre tinha aquele gay muito afeminado. Que você olhava e falava, nossa, ele é muito afeminado. Que hoje não tem mais. Né? Que hoje... Não dá mais para você identificar. Essa pessoa, eu lembro que em alguns lugares que eu estudei, as meninas não se importavam desse rapaz entrar no banheiro feminino, porque falavam, gente, é praticamente uma mulher, porque se identifica ele muito... Agora, você pega um homem, vamos dar um exemplo, de um homem que nunca teve nenhum trejeito, nunca falou nada sobre isso, aí quer usar o banheiro feminino? Não, né? Tá usando a malandragem. Tá usando a malandragem. Então, eu sempre falo para as pessoas, vai do bom senso, do nosso bom senso. A gente sabe, no íntimo a gente sabe. Isso é tão importante, né? Principalmente nas baladas, principalmente... Sim, porque a gente sabe a diferença. E quando a gente começa a se posicionar no sentido de... Se é uma pessoa trans, se é uma mulher trans, a gente está vendo ali, muitas vezes ela gosta de usar o nome feminino, todo esse processo... Mas eu acho que o próprio trejeito... Até o trejeito precisa ser explicado na escola ela pode usar o banheiro feminino, sim, se ela sentir a vontade, e explicar para as mulheres, para as meninas que usam banheiro,
olha, ela se identifica como mulher assim como vocês e ela vai usar o banheiro tranquilamente. Ou seja, o que falta, na verdade, nas escolas é entender que a população mudou, que a sociedade mudou, que as coisas estão... Seja na parte da tecnologia, das humanas, do pessoal, até as relações de amizade, a forma de se relacionar, tudo isso mudou. Eu falo muito isso para as escolas. Ah, mas eu não é você não querer. Ou você se adapta para uma realidade enquanto uma instituição de ensino e entende que muitas coisas, seja a inclusão, tanto do deficiente quanto de gênero, né, de raça, enfim, tudo isso faz parte da inclusão. E se você realmente não souber lidar com essas questões, você não tem preparo, então, para se manter. Porque é o que hoje não tem como fugir, Samantha. Não tem. E eu costumo falar que, assim, se você não está aberta à inclusão, à diversidade, a sua empresa e uma escola também, uma empresa, ela não vai, ela não está preparada para o futuro. Daqui uns anos, ela não vai ter alunos, não vai ter pessoas nessa escola, porque pode acontecer e como a gente está falando, é novo isso. Essa discussão de crianças trans, de pessoas ali dentro da escola. Mas essa discussão cada vez vai ganhando força. Então, os pais começam a ter orientação, vão começando a entender, e vai começando a tratar isso. E se a escola não está preparada, os pais vão para outra. E é por isso que, assim, eu vejo que muita instituição, até clientes, o medo, às vezes, não é nem a resistência da própria gestão. É porque enfrenta a resistência de outros pais. Porque a criança chega e fala, olha, a fulana estava no banheiro, tal, tal. Na cabeça dessa pessoa, essa criança vai praticar algum crime, algum, dano com relação a seu filho. E aí o que falta, na verdade, né, para você, gestor, é a conversa. É investir em campanhas. E quando a própria legislação fala de campanha, não é você ficar ali no papel, em sala de aula fazendo, não. É fazer evento, é trazer pessoas como a Samantha, é trazer pessoas com deficiência, é trazer pessoas que teve certas dificuldades na vida, que teve certos traumas na vida e conseguiu superar. Porque isso é dar oportunidade para que eles saibam que existem pessoas diferentes ou que viveram situações diferentes e que se superaram. E que, né, eu acho que o que falta realmente, tanto é que eu falei para um cliente assim, olha, para você falar sobre certo tipo de bullying, você tem que trazer uma pessoa que faz parte disso. Por exemplo, uma pessoa que tem nanismo, uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa, enfim, um nordestino. Tem que trazer pessoas que realmente passaram por situações e não pessoas que vão falar apenas sobre situações. É isso mesmo. Não é? Você precisa trazer essa representatividade, porque se você fala para não ter preconceito, mas você não traz a pessoa ali parecida, a criança, ela não vai fazer a ligação de, mas quem é essa pessoa? Sempre fica no imaginário. Mas quem é? Quem é essa pessoa? Eu falo que é engraçado. Eu fui convidada para falar sobre o letramento racial. Eu falei, gente, mas eu não tenho... Por mais que eu entenda do letramento racial, que propriedade eu tenho para falar disso? Que dor que eu tenho? Né? Que situação? Eu até gostaria, juro, mas vou me colocar num patamar que não é. Como você falou, para que uma determinada pessoa, para que uma criança, para que os pais, eles possam fazer a identidade, a ligação entre uma ocorrência, entre um fato e a pessoa, tem que ter essa ligação direta. Sim. Não adianta eu terceirizar. A Linda vai falar sobre letramento racial, mas com que bagagem? Né? A Samantha vai falar sobre nanismo. A Samantha vai falar sobre tudo aquilo que envolveu a sua vida, independente Sim. se foi lindo, se foi, não foi, mas a criança e os pais, elas precisam ouvir da Samantha para entender. Eu acho que falta realmente a representatividade, que é que você falou. Falta muito, e até para os pais começarem a tirar alguns preconceitos e alguns vieses. Porque quando a gente pensa em pessoas trans, quando a gente pensa nesse viés, todos os pais que têm a minha idade ou um pouco mais velhos, eles têm a visão de que ou estava na marginalidade, ou estava envolvido na prostituição, ou eram pessoas que roubavam. Então, eles têm esse preconceito. Eles precisam ver pessoas diversas ali
entendendo que estuda, que trabalha, que tem família. Não, inclusive, o que você... Eu te conheci, né? Como eu disse, eu conheci a Samantha no encontro lá Mansão de vidro. na Mansão de Vidro, que estava o Sebrae, né? Foi um encontro bem interessante. E você veja, você não precisou passar por nada disso para você poder fazer valer o teu direito individual. Uhum. Não é um direito de ser trans apenas. É o direito da tua dignidade humana. Por que eu tenho que me frustrar, eu tenho que me isolar, eu tenho que me oprimir, se eu não estou fazendo mal para ninguém? E você não precisou... eu acho assim, que o que é mais lindo da tua história é a tua dignidade em relação a tudo. Você foi... nadou contra a maré, né? Porque a maioria realmente não tem toda essa força, todo esse apoio, essa garra. Nem sei se teve apoio da sua família, não lembro se você comentou, mas você foi em busca daquilo que você entendia e julgava ser correto e na linha reta. E você andou e está aqui. É uma mulher viajada, é uma mulher que fala super bem, é uma pessoa que tem uma experiência incrível, é empreendedora. Ou seja, eu não preciso ficar aqui parada esperando as coisas caírem na minha cabeça. Não, a minha inteligência me permite ir para onde eu quiser. Uhum. Eu falo que a nossa história não é muito diferente. Porque de onde eu vim, da pobreza, do Nordeste, aquela dificuldade que o nordestino naquela época sofria demais, e eu não dei ouvido a nada disso. Cada vez que alguém falava assim, mas você vê... Para mim, isso não é uma condição. Eu sei da minha capacidade. Uhum. Fala um pouquinho do teu empreendedorismo, de toda essa tua evolução, como que você andou. Maravilha. Desceu a ladeira. Eu sempre falo e essa semana alguém falou isso também, que às vezes é importante a gente não ouvir o que os outros falam ou não saber, porque no meu caso as pessoas falavam muito assim, eu nunca vi travesti dando certo, eu nunca vi tendo sucesso, eu nunca vi fazendo nada que preste. E eu ficava assim, eu falei, nossa, mas você conhece todas? Como assim você nunca viu? Que conversa fiada é essa? E eu comecei a fazer as coisas e o que eu queria. As pessoas brincam comigo até hoje que eu faço o que eu quero. Eu falei, gente, é porque eu sou focada, eu sei o que eu quero para minha vida. Então, eu vou lá e faço. E não fico ouvindo a ideia do povo. Então, hoje eu sou empreendedora, então empreendo, vendo semijoias, vendo vela aromática, dou palestras, consultorias, ajudo novos empreendedores e empreendedoras. Eu faço tudo isso usando a minha história, de onde eu vim, o que eu faço, como que eu cheguei até onde eu estou hoje. Então, eu vou dando exemplos para as pessoas. Mas, claro que tem gente que olha para mim e dá risada quando eu falo que vou vender semijoias. Nossa, decaiu, olha que vergonha. Eu falo, eu não tenho vergonha. Porque eu sei que eu estou fazendo, porque eu tenho um propósito. Eu quero vender essas semijoias, mas eu não quero ficar só aqui. Eu quero ter lojas, eu quero crescer. Então, eu tenho essa ambição, eu sei onde eu quero. E muitas vezes eu vejo que algumas mulheres, e aí, no geral, mulheres trans e mulheres cis, eu vejo que muitas vezes é isso, a pessoa começa a rir da cara dela, de falar, nossa, você vai vender seu docinho na esquina? Você vai ali oferecer? Ai, que vergonha. Mas é o que você falou, isso está muito ligado, assim... Talvez você pense como eu, porque eu também fui assim. A opinião das pessoas não me importavam, porque eu não pedia a opinião de ninguém, de nada. Eu simplesmente seguia aquilo que eu queria para a minha vida. Uhum. E o que você faz? Eu dou palestra, mas também vendo semijoia. Isso é uma coisa tão digna, porque significa que você poderia ir para um caminho talvez mais cômodo e menos trabalhoso. Porque não é fácil empreender. Não é fácil quebrar a cabeça. Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou viajar? E você consegue ter a cultura que você tem, porque a bagagem que você tem por ser viajada, que muitas pessoas não têm, inclusive. Sim. Vendendo a sua semijoia, se inventando e indo atrás. E as pessoas não dão valor a essa questão. Parece que é feio, parece que o bonito e o que tem sinônimo de vitória, de sucesso, é você nascer num berço rico, um berço já rico, ou você já ter uma profissão renomada com... Engraçado isso, né, Samantha? Não, é engraçado. E, geralmente, as pessoas que falam são as que
não tem nada. São encostadas. São encostadas. Você fica assim, mas você está reclamando do que eu estou fazendo, mas o que você tem? O que você faz? O que você faz? Então, eu sempre falo, e eu trago esse apelo, na verdade, para que essas mulheres, elas não caiam nessa armadilha de eu não vou fazer isso porque o que o outro vai falar. Vou te contar um segredo. O outro, ele está tão ali na vida dele, pensando tanto na vida dele, que ele nem está prestando atenção no que você está fazendo. E quem está prestando atenção é que não está fazendo nada. Então, para que você vai ligar para esse povo? É justamente. Eu sempre falo isso para as minhas amigas. Eu falo, gente, para que eu vou ligar? Mas é por isso que as pessoas não evoluem, porque ficam esperando a aprovação do outro. É isso. E ninguém tem que aprovar aquilo que... mas eu tenho uma irmã que é até engraçado, que ela fala, irmã, eu não sou dessa família, porque minha família toda tem uma certa ambição, uma vontade de crescer, tal. Ela não. Ela fala, tá tão bom aqui, tá bom. Eu falo assim, gente, mas ela é tão feliz. Eu sou do tipo que adoro, por exemplo, comprar roupa. Não cabe lá no negócio. Ela não, ela tem exatamente 2 calças. Ela fala, para que eu quero muito? E ela desfaz mesmo, ela doa. Eu acho isso lindo, mas você veja, é respeitar a forma como cada um tem que viver, né? Mas, enfim, essa questão ainda da escola, só para a gente finalizar, Samantha. Claro. Eu acho que falta realmente que as escolas possam levar pessoas como a Samantha, que entende sobre essa questão, e justamente fazer campanhas efetivas sobre esses temas, porque com isso você vai acabar o bullying, né, dentro das escolas, por exemplo, para quando surgir uma criança que possa ter essa liberdade de falar, eu sou assim, orientar a família, né, ter um olhar diferenciado, como eu já falei para as escolas. Você não tem como proibir, porque não existe lei, mas existe a justiça. A justiça, ela determina que as escolas permita que o aluno trans use o banheiro que ele se identificar, embora não tenha lei para isso. Então, para que você vai esperar que as coisas aconteçam, uma judicialização? Já implemente na tua escola. Mas os outros não vão conseguir respeitar. Isso faz parte da campanha de conscientização que a escola tem por obrigação de promover. Né? Então, você veja, se na tua época já existisse isso, não seria mais fácil? Seria muito mais fácil. Você não precisava segurar o xixi? Eu não precisava ficar segurando o xixi, não passaria vergonha. E eu conto uma coisa, que eu dei uma palestra para jovens, no Sebrae também, e foi muito interessante, porque eles têm essa curiosidade, então eles querem entender assim, eu quero ver uma pessoa trans, mas eu quero ver uma pessoa trans comum, que estuda, trabalha, tem uma vida comum. A minha vida é bem comum, tá, gente? A minha diferença é só que eu sou trans, porque o resto é bem comum. Estuda, trabalha e faz todas essas coisas. E eu lembro que, no final, veio pessoas me agradecer, falar assim, nossa, obrigada por você ter falado, porque agora eu não vou sofrer bullying, porque as pessoas entenderam que existem pessoas trans, que tem que respeitar. Então, isso é muito importante. Então, a escola fazer campanhas, a escola falar sobre isso, também minimiza essas coisas, porque aí as crianças vão começar a entender que tem que respeitar, que aquilo ali, que aquela ação faz parte da nossa sociedade, que isso é algo normal, que isso tem que ser algo natural. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas são teimosas. E assim, não adianta você focar no seu ponto de vista de para mim só existe isso, ou só pode isso. Acabou isso. Você vive numa sociedade onde isso não cabe mais. Não cabe você colocar as pessoas em caixas. Mas você sabe que, para o que eu vivo, tá, nas escolas, o conceito de inclusão parece que é só da educação, é só o pessoal deficiente, é só a criança deficiente. Não existe outra forma de inclusão, não existe outros elementos objetivos de inclusão, como o trans, como o índio, como o pobre, como o preto. Não, parece que não, assim, e não é nem maldade, é a falta realmente, parece que quanto mais se fala, dá-se 2 passos para trás, sabe? É a impressão que eu tenho, tá? Quando eu falo, gente, mas a inclusão. Não, mas não é. Não é deficiência. A gente está falando de outra coisa. Então, quando a lei fala de campanha, né, de combate, né, ao bullying, ao preconceito, a isso e aquilo, é justamente você fazer isso, é levar pessoas especializadas nessas temáticas para tratar desses assuntos. Isso é fazer campanha efetiva de combate a uma determinada situação.
Perfeito. Eu vou deixar só uma provocação, que eu sei que já está finalizando. Eu vou deixar uma provocação para vocês, gestores, para vocês, donos e donas de escola, que é: vá nesses ambientes onde tem pessoas diversas. Então, vá um dia numa balada ou num bar que você vai encontrar pessoas diversas. Então, vai encontrar pessoas trans, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Vai em lugares onde você vai encontrar pessoas com deficiência. Quando você começa a frequentar esses lugares, você começa a entender como essas pessoas vivem. E daí você começa a ter ideias de como você vai fazer campanhas de conscientização. Porque se torna também comum. Porque parece que a gente vive em outro planeta, que não existe, né? Nossa, é de outro planeta. Porque justamente parece que a gente põe uma barreira nisso. Quando a gente conhece, quando a gente tem o convívio, você entende aquilo como normal, como natural, entende como natural. E daí fica mais fácil. Então, você não vai ficar pensando, o que o outro vai pensar. Na verdade, você vai ter outra ideia. Você vai pensar assim: como eu vou mostrar para o outro que ele deve respeitar outras pessoas, outras formas de se viver. E esse exercício é super importante. E eu falo para vocês que eu também faço esse exercício a todo tempo. Então, eu sempre estou próxima de pessoas que não tem nada a ver comigo, que são pessoas que... Até para você entender também. Até para eu entender. E não ser tão crítica, não achar que só você tem a sua razão, né, por exemplo. Isso, porque aí eu começo a pensar e entender assim: então esse lugar não é acessível para quem usa, para cadeirante. Como que poderia mudar? Esse lugar não é acessível para quem é daltônico, para quem tem TDAH. Você já viu, por exemplo, pessoas... Eu tenho um primo que ele é autista severo. Ele mora lá no Nordeste. Aí eu fui para Fortaleza com ele rapidinho, tá, Pedrinho? Já estamos saindo. E aí ele não aceita, não. Menina, foi um constrangimento tão grande. Olha que naquela época o autismo nem era tão... As pessoas ainda pensavam que eram pessoas doidas, sabe? Não entendia ainda essa questão do espectro aí e tal. E ele fez um escândalo e ele comia descontrolada. Olha, foi um caos. E as pessoas olhavam, sabe, tipo assim, com raiva, porque ele fazia muito barulho e tal. Assim como tem lugares que você frequenta que, de repente, tem um cadeirante que está na cabeça das pessoas, atrapalhando ali a circulação, porque não deixa de ser. E é o que você fala mesmo, que tem tudo a ver, eu aqui pensando. Quando você convive muito com isso, isso passa a ser normal. Você já está acostumado, tipo... Não é mais uma surpresa. E aí é onde vai justamente desmistificando essa questão do preconceito, né? E você vai lidando com a adversidade de forma tão natural que ele incorpora na tua vida ali. Então, gestor, não adianta adiar, né? A gente precisa realmente ter essa conscientização de que tudo mudou, não é mais uma gestão lá de trás, né, de uma escola rígida, tradicional, que ainda que você tenha um viés religioso, confessional, você não vai conseguir mascarar essas questões. E a lei é para todos, então a gente precisa realmente entender, compreender, para conscientizar. Porque de nada vai adiantar se a gente não mudar o nosso pensamento enquanto gestores, enquanto operador desse sistema, e trazer essa conscientização para os nossos alunos, você ter uma arma que está mirando para você, que é o bullying. E o bullying é crime e te dá, além de uma penalidade criminal, que é tipificado hoje em dia, você ainda responde civilmente por isso. Então, qual a melhor forma de você evitar isso? É fazer o que a lei fala, combater fazendo a campanha efetiva de conscientização. Maravilha, não é isso? É isso mesmo. Samanta, muito obrigada. Pena que o tempo passou tão rápido que a gente não percebeu. Menina. A gente marca aqui outro dia. Muito obrigada, que Deus te abençoe sempre e que você volte sempre. Obrigada, obrigada pelo convite. Amei, linda. Obrigada. Amei. Gente, até o próximo. Workshop não, né, gente? Até o próximo podcast. Com muitas novidades para vocês. Não deixem de compartilhar, se inscrever. E, olha, siga a Samanta. Você deve contratar a Samanta para fazer uma palestra aí para os seus alunos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tchau. Até a próxima.